Olá, bom dia a todos. Vamos fazer a Economia em Ação de hoje em cima da ata do Banco Central. O meu comentário, o título foi Redistribuição até os 9, a ata e seus desafios. Bem, o Banco Central, acho que ele encaminhou aí, primeira coisa, o que estava de dúvida em relação ao documento passado, que foi aquele comunicado pós-decisão do Copom, que estava lacônico, muito curto, e com a questão do placar dividido, isso daí gerou muita dúvida. Agora, nessa ata, eu achei fantástico, se ele colocar os pingos nos is mesmo, né? Então tem muita coisa para falar, eu vou começar a falar o que eu acredito mais importante, mas tem muito detalhe esse documento. Vamos dar uma olhada, depois ler um comentário, o ata, acho que ajuda a pensar algumas coisas. Bem, primeira questão, vou até começar pelo fim. No parágrafo 35, que é a parte final do documento, mesmo a penúltima frase, na verdade, né? Ele fala o seguinte, olha que interessante. Diante do exposto e considerando os valores projetados para a inflação e o balanço de riscos associado, o Copom atribui elevada probabilidade à concretização de um cenário que contempla a taxa Selic se deslocando para patamares ligeiramente acima dos mínimos históricos e nesses patamares se estabilizando. Então, primeira coisa, ele praticamente disse o que ele vai fazer. O que ele vai fazer? Levar até 9. Por que 9? 8,75 foi o mínimo histórico que foi atingido em 2009, quando eles começaram a reverter a política, quando o Meirelles, né, começou a reverter a política monetária, no sentido de dos desafios que já estavam enfrentando a economia brasileira e mundial naquela época. Chegou em 8,75, ficou lá, não caiu mais por conta da lei da remuneração da poupança. E quando ele fala que vai ficar ligeiramente acima de 8,75 é 9, não é 8,80, nada disso, vai ser 9 mesmo, que é por definição mesmo, né? Por definição não, por convenção. O que esse 9 representa, né? Primeira coisa, ele vai jogar para baixo a taxa de juros, na minha opinião, ele poderia até jogar mais se não fosse a questão da poupança. E ele está observando muito que assim, os riscos para a concretização de um cenário de inflação maligna, ou seja, de inflação que vai voltar a subir, estão sumindo do mapa. Ou seja, a gente está vendo uma situação externa muito ruim. Ele fala bastante do setor externo aqui. Os dados correntes da economia brasileira, ele sugere ali no PIB do segundo semestre do ano passado, mostraram uma desaceleração franca na economia brasileira, né? O setor externo, e aí tem até esse gráfico, eu já mostrei esse gráfico, vou mostrar esse gráfico sempre que for necessário. Esse gráfico aqui, ó, é o nosso setor externo. A linha azul, essa linha de cima azul, é a exportação, a vermelha é a importação. Olha aqui, durante 2000 até 2009, você tinha um superávit fiscal, superávit comercial enorme, ou seja, isso daí estava trazendo para o Brasil estímulos à economia. Chegou aqui na ponta, já inverteu. A gente não tem mais estímulos externos. Então a economia brasileira vai desacelerar, e é isso que comporta no cenário de PIB de 2,3, por exemplo. O que o Banco Central está falando, olha, os dados da economia estão vindo ruins. A projeção dos analistas vai cair, hoje em dia o PIB está em 3,3 no Focus. Vai cair, né? Eu estou com 2,3, eu não vou alterar para baixo mais, né? Então vou deixar em 2,3. Vai cair para algo mais próximo, vai convergir a minha projeção, a projeção dos outros economistas, okay? Nisso vai cair a expectativa de inflação. Para que deixar os juros altos? Então ele está querendo cair. Então o que acontece? Ele vai deixar a taxa de juros até os 9, a Selic em 9, e vai ter que deixar lá durante um tempo até o governo, aí ele passou toda a bola para o governo, né? Até o governo fazer uma alteração na lei que faz a remuneração da poupança. Aí 2 adendos. Primeiro adendo, levando em conta que estamos no ano eleitoral, não existe possibilidade remota para você alterar essa lei agora. Eu acho que eles vão alterar essa lei em 2013, mas agora não tem. E segunda coisa, né, eu trabalho com a hipótese de ajuste fiscal nas contas do governo, né, por isso que o PIB também é 2,3, imagina uma queda mais pronunciada. E o que a gente vê aqui que isso daí está ocorrendo de fato também. Agora mesmo já está acontecendo, e o Banco Central fala isso em alguns trechos, ele coloca isso, vou pegar aqui. No parágrafo 26 ele comenta sobre isso, no parágrafo 32. No parágrafo 32 ele até fala disso como um viés para baixo no PIB. Um dos sintomas que o ajuste fiscal está sendo feito, e aí vai aqui um comentário meu que talvez extrapole um pouco a análise propriamente econômica, é essa rebelião na base aliada do governo. Né? Acho que a Dilma começou a cortar, né, gasto de tudo que é canto, não sobrou
recursos para selar esses acordos. Eu fiquei particularmente, isso aí não exprime a opinião da Gradual Investimentos, isso é a minha opinião, agora que estou falando, né? Eu fiquei particularmente enojado da postura de alguns políticos ontem que a gente viu na mídia. Chegou num grau de desfaçatez de alguns políticos a respeito de como se faz política no Brasil, que é impressionante, né? E pior, eles estão trancando a pauta. Então, olha, isso daí parece bobagem quando se fala de economia, mas isso daí está trancando a pauta do Congresso. Imagina, a gente tem coisa importante para votar, por exemplo, a lei da Copa. Já estou querendo criar problema só por conta disso. Então, enfim, fecho parênteses aqui, mas isso daí, para mim, o racha na base aliado é um sinal claro de que está sendo feito algum tipo de contenção de gasto mesmo. Não está vazando dinheiro pelo governo. Então, isso tudo em conjunto. Vai ter um PIB baixo, demanda baixa, inflação baixa, daria para cortar mais. Tem uma parte interessante do Banco Central, logo no começo do texto, no primeiro parágrafo, quando se trata de implementação da política monetária, que ele fala o seguinte, que o Banco Central trabalha com o cenário de inflação prospectiva do Banco Central. Eu não senti isso de uma forma como afronta ao mercado. Na verdade, ele sempre disse isso, mas acho que ele quis deixar claro assim, olha, vocês estão errando muito para cima. O meu cenário está sendo mais adequado, vou trabalhar com o meu cenário, que eu acho perfeitamente correto da parte deles, né? Eu acho que o cenário deles até contempla o erro do cenário do mercado. Eles que têm que fazer as contas deles e acreditar o que é melhor. Então, de forma geral, esse é o call. Vai até 9. Eu acredito que eles vão fazer mais um corte de 75 e para. Mais um corte de 50 e outro de 25 também me parece completamente adequado, né? Tanto é que ele prolonga a sensação de que tem que cair. E outra coisa, quando para em 9 vai ter que ficar assim durante algum tempo, as notícias ou os eventos econômicos vão sugerir que a inflação vai cair. Então, como a parte curta não pode mexer, a parte longa vai começar a regular para baixo. Quando eles fizerem isso, vai estar pavimentado o caminho para você alterar a lei da poupança. Vai ser só em 2013, não vai ser em 2012. Bem, essa economia são bastante coisa, muito detalhe, por assim dizer. Vamos prestar atenção nesse documento do Banco Central, dá uma olhada no meu comentário, a gente vai estressando ponto por ponto. Bem, é isso, né? Espero que tenha gostado e entre em contato comigo. Até!